Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso podcast Caminhos na Vida. E no episódio de hoje a gente tem uma mistura de assuntos e que continuam a partir do último podcast que a gente fez, onde a gente fala que você está a um passo de. Lá a gente parou exatamente no momento em que falaríamos sobre 4 passos para você mudar a sua vida atual. Antes disso, eu queria agradecer aqui você que está inscrito no canal e que hoje chegamos à marca de 536 inscritos e, obviamente, pedir para você se inscrever caso você não esteja ainda inscrito aqui no nosso podcast, que é muito importante para a gente. Quando você se inscreve, o YouTube entende que isso está chegando a mais pessoas. Nossa meta continua a ser 1.000 inscritos até o final de fevereiro. Então vamos lá, senta o dedo aí na inscrição e vamos para o nosso episódio de hoje, onde eu trago um primeiro texto que vem do livro O Meu Livro da Consciência, que a gente já leu aqui tantas vezes, e que ele fala o seguinte: olhe para trás para continuar seguindo em frente. Então vamos ao texto. Está sentindo falta, está sentindo a sua fé abalada? Não tem mais certeza do que a vida pode ser melhor e seus planos podem se concretizar? Em vez de olhar para frente, olhe para trás. Lembre-se de quando era jovem, dos seus sonhos que tinha, e certamente muitas coisas que você desejava se tornaram realidade. O seu poder de criação fez a sua realidade acontecer. Sua vontade de mudar e suas conquistas são a maior prova de que você é capaz de muito mais. Não se deixe levar pela ideia de que você não pode mais. Você pode tudo, você pode sim. A sua missão, queira ou não, é evoluir. Continue a buscar mais e mais. Não há limites para a sua felicidade. É um texto que deixa muita gente encorajado, muita gente com esperanças no futuro, mas ele te força a olhar aqui para trás, quando a gente sempre fala que ficaram lá atrás algumas coisas na sua vida, e que certamente tem coisas boas e coisas ruins que você passou. Isso aí é inevitável, mas você olhar para trás e enxergar coisas boas faz parte de um processo de criação do seu futuro a partir do presente momento em que você vive. Então, ao invés de olhar para trás e entender que só aconteceram coisas ruins, a primeira coisa aqui é você buscar aqueles pontos positivos, aquelas coisas que você fez que nem você sabia que ia acontecer, mas que se tornaram muita realidade na sua vida. E não se deixar levar pela ideia de que você não pode mais, que você está ali preso ou presa numa condição que eu daqui para frente não tenho mais solução, eu estou aqui numa situação complicada, mas tudo vai poder mudar de acordo com o que você está investigando no seu passado e que pode te trazer aí as bases e as sustentações que você precisa para criar um futuro diferente, ou vários futuros, porque a gente não tem um só. A gente está criando vários futuros a partir de agora, dependendo da sua ação que você vai tomar nesse momento. Então, para isso, como eu disse no último podcast, que tem a continuação desse, que gerou essa continuação, eu vou trazer aqui para você 4 passos importantes para a criação de uma coisa muito importante na sua vida, que se chama hábito. A gente precisa de hábitos bons e, obviamente, a gente precisa detonar ou deletar da nossa mente os hábitos ruins, aqueles que têm grandes condições de se transformar em vícios na nossa vida. Então, como que a gente cria um hábito no presente momento para que isso se torne uma ferramenta poderosa de construção de coisas, Então, é o que eu trouxe aqui nessa segunda parte do podcast, com base nisso que a gente viu aqui no Livro da Consciência, do livro também chamado Hábitos Atômicos, do James Clear.
Esse livro aqui você encontra facilmente em livrarias online. Você encontra algumas partes deles também na internet, muita gente já escreveu sobre alguns capítulos. E aqui é apenas uma amostra desses 4 passos importantes para a criação de hábitos. Porque aí a gente pensa, inclusive, em fazer uma série, um podcast para cada passo. Eu estava lendo aqui, tem muito conteúdo. Então, lembrando que as ações que você está tomando no presente momento vão construir os seus diversos futuros. Tá? Então, assim, para criar um hábito, o que o James Clear fala é que a gente tem que entender o chamado loop dos hábitos. O loop quer dizer o ciclo, a repetição dos hábitos, né, que ela é dividida em 4 etapas. Uma delas, a primeira é a sugestão. A sugestão ou a deixa aciona o cérebro para iniciar um comportamento. Então, aquela sugestão que você quer fazer alguma coisa e você deixa claro para o cérebro que ali está um processo inicial de um possível hábito. O segundo passo, nesse caso, é o desejo. Se você tem uma sugestão, você cria um desejo. Se em algum nível de motivação ou desejo existir na sua mente, você tem a razão para agir. Então, o desejo ele vem com aquela observação inicial da sugestão. O terceiro, a gente está falando aqui da resposta. É o hábito real que você executa. Então, se você faz alguma coisa a partir de um desejo, você tem uma resposta. E que pode tomar uma forma ou de um pensamento ou uma ação. Então, a sua resposta pode vir com ações, pode vir com pensamentos que gerem mais outras ações no futuro. E o quarto passo é a recompensa. É o objetivo de cada hábito. É o que você teve naquele pequeno loop, naquele pequeno ciclo de ações e que você vai começar novamente. Então a resposta é o hábito real que você executa, né? Na verdade, a recompensa é o objetivo final de cada hábito baseado na resposta. Então são 4 passos: sugestão, desejo, resposta e recompensa. Se a gente pegar esses 4 passos, a gente pode dividir isso em 2 fases, como diz aqui no livro. A fase dos problemas, que envolve sugestão e desejo, e a fase das soluções, que envolve resposta e recompensa. Então, na fase de problemas, na parte da sugestão, você tem um problema, né? Então, eu coloquei aqui que você bate em um obstáculo em um projeto no seu trabalho ou na sua vida. É um obstáculo, é uma pedra, é um processo, e você vai ter que quebrar isso para você resolver esse problema. O seu desejo é que você, se sentindo preso, você quer aliviar essa frustração. Você quer sair desse problema, você quer se livrar disso quanto antes, porque isso vai se tornar um problema maior na sua vida. Aí você tem a segunda fase, que é a fase das soluções, né? Você tem a resposta, né? Você busca apoio, por exemplo, em pessoas ou materiais que vão te auxiliar nesse trabalho para tirar esse problema da frente, ou você ativa conhecimentos que você teve durante a sua vida, ou você conversa com pessoas, como a gente conversou no último podcast, falando que é importante você ter a ideia de conversar com pessoas que já passaram por isso. E a recompensa é você satisfazer o seu desejo de se libertar com a ação que tomou, né? Você tem aquele alívio. Ufa, consegui resolver aquilo que estava preso na minha vida. E você torna isso um hábito, né? E nesse caso, o hábito ele vem com 4 leis da mudança de comportamento para se criar um hábito. Então, quer dizer, a sugestão, como a gente falou, ela tem como lei básica torná-la óbvia. Você precisa botar para o seu cérebro que aquilo ali é óbvio para você como sugestão. O desejo, você vai torná-lo atraente, ou seja, aquilo te atrai, aquilo te motiva, aquilo te deixa com vontade de prosseguir aqui nos 4 passos. A resposta é baseada na lei de torná-la fácil. Ou seja, você conseguiu de uma maneira tranquila, fácil. Você teve trabalho, mas essa resposta veio de alguma certa forma. E a recompensa vai torná-la satisfatória.
Então a satisfação de você conseguir alguma coisa é a sua recompensa. Para a gente poder simplificar isso tudo aqui, eu sei que é um exemplo complexo, né? Uma teoria complexa que de repente você tem que estudar um pouco mais. Eu vou deixar aqui uma ideia, por exemplo, da criação de um hábito que muita gente, inclusive nessa semana mesmo eu vi 3 ou 4 pessoas falando para mim que queria ler um pouco mais durante o seu ano, né? Muito comum nessa parte do ano que a pessoa quer ler um pouco mais, quer entrar com um ano mais produtivo, com base em leitura. Então assim, qual que é a sugestão, né, como sendo o primeiro passo? A sugestão disso é você torná-lo óbvio a leitura, e o óbvio é você ter o livro sempre à mão. Não adianta você ter a vontade de uma leitura se o livro está numa prateleira, está dentro do armário, não está na sua vista, não está na sua cabeceira. Então, deixar um livro sempre à mão, né, de preferência com uma leitura que lhe agrade. Também não adianta nada você pegar um livro complexo que você vai ficar chateado nos primeiros parágrafos e daí para frente você vai parar com esse desejo. Esse desejo, essa sugestão acaba sendo um pavor para você, você não vai querer ficar. Então, deixar um livro sempre à mão, de preferência com uma leitura que lhe agrade, né? Começar por algo complicado é só um início de repente você desistir de tudo. Então pegue um assunto que você goste e uma leitura agradável para você começar essa sugestão. A parte 2 de desejo é deixar claro para você que esse livro, você pode obter algum conhecimento por alguma área que você deseja saber mais. O exemplo que eu dei aqui é que, de repente, se você gosta de culinária, isso pode ser um bom desejo para você começar um hábito. Então, vamos supor, quero fazer pratos que eu nunca fiz, ou eu quero entender como que aqueles pratos mais complexos que aparecem na TV e tudo mais podem ser feitos através da simples leitura e da prática. O terceiro passo, que é a resposta, é você realmente, uma vez que você leu, qual que é a resposta disso? No caso da culinária, a resposta disso é cozinhar, né? Ou alguma coisa que você gostaria de fazer, nunca fez, e entender como é que aquele prato famoso que aparece na TV pode ser feito na sua casa, quais são as formas mais fáceis e mais simples de você fazer alguma coisa requintada, que também pode ser uma resposta. Procurar uma resposta para o que você leu em alguns outros lugares, internet e tudo mais, e nem que seja para matar a sua curiosidade. Se você não for fazer isso, você vai matar a sua curiosidade, como é feito isso, de uma forma mais prática. E o quarto passo aqui é a recompensa, né? Satisfaça o seu desejo inicial. O seu desejo inicial, nesse caso, era ler um livro, se inteirar de algumas coisas, e aí você pode observar que você está progredindo mais. Uma dica boa, que tem também no livro: comece devagar. Você tem lá a parte dos 2 minutos, é um micro hábito que se começa com apenas 2 minutos de ação. Então você pode começar a ler uma página por dia, que de repente não leva nem 2 minutos, dependendo do texto, né? Mas uma página por dia, você vai caminhando e você vai voltando no passo da sugestão, do desejo, da resposta, da recompensa. Você vai ler mais uma página, você volta na sugestão, no desejo, resposta, recompensa, e aí você vai progredindo até que você está lendo mais do que 5 páginas por dia ou 10 páginas por dia, e você está lendo exatamente um livro inteiro. Então aí está mais ou menos como que você coloca um hábito para funcionar em 4 passos, com repetição, com prática, com persistência. No livro, ele fala uma parte muito interessante, que é o seguinte: você pode melhorar 1% por dia. Tá? E muita gente pensa que 1% não é nada, né? Porque está querendo melhorar muito de uma vez só. Mas ele fala aqui, enquanto isso, melhorar em 1% não é particularmente notável para muitas pessoas, mas pode ser muito significativo, especialmente a longo prazo. A diferença que uma pequena melhoria pode fazer ao longo do tempo é impressionante. Veja como a matemática funciona. Se você conseguir ficar 1% melhor a cada dia durante o ano, acabará sendo 37 vezes melhor quando terminar. Olha só. Então, 1% por dia
durante um ano, você tem uma chance de estar 37 vezes melhor ao longo do período. Por outro lado, se você ficar 1% pior a cada dia, ou zerar, não fazer nada, ou não fizer nada, você vai chegar a declinar a quase zero, ou seja, você não vai sair do lugar, né? O que começa com uma pequena vitória ou um pequeno contratempo se acumula em algo muito maior. Então você pode escolher, né? Se você vai fazer aí 1% ou um pouco menos do que isso por dia, ao longo desse tempo todo, desse ano, desse período, você vai estar aí, em média, 37 vezes melhor. Pronto, você então agora tem 4 super etapas para a criação de hábitos e que vão tornar o seu presente mais presente ainda na sua vida. E eu tenho certeza que se você fizer isso com um objetivo a ser cumprido a médio e longo prazo, o seu futuro ou os seus futuros serão totalmente diferentes. Então, aqui a gente fecha o podcast com a frase que a gente começou há uma semana atrás, basicamente, que é: você está a um passo de alguma coisa. Você está a um passo do seu emprego, você está a um passo do seu relacionamento, você está a um passo da sua casa nova. E, para isso, você precisa de hábitos mais presentes na sua vida e bons hábitos, e também retirar os maus hábitos que acontecem no seu dia a dia. Nesse livro também fala como que você retira da sua vida os maus hábitos que podem se tornar um vício e que podem detonar com as suas ações diárias. Aí tem a tal da procrastinação, tem a tal da preguiça e tudo mais que a gente pode falar em episódios futuros, tá bom? Esse foi o episódio de hoje do nosso Caminhos na Vida. Eu vou deixar aqui em cima, né, um card que mostra aonde está o primeiro episódio que originou esse, né, que está a um passo de. Você pode parar ali e assistir novamente, ou se você não assistiu, você pode ver a primeira etapa desse nosso podcast. Agradeço imensamente a sua companhia. Se você gostou, dá um like pra gente aqui, escreve nos comentários, porque isso me ajuda muito a buscar novos conhecimentos para vocês, para mim inclusive também. Passe isso para quem você acha que precisa. Sempre tem alguém que está precisando de alguma coisa, sempre tem alguém que está aí com uma necessidade que de repente não sabe, mas está muito fácil de esclarecer, não precisa pagar nada, não é curso, mas é um início para ele começar a fazer algumas coisas. Então você contribui enormemente para que as pessoas possam entender um pouco mais sobre a vida de uma maneira em geral, tá bom? Agradeço demais a sua companhia. Essa semana ainda a gente está fazendo algumas coisas aqui para trazer novidades para você, muito em breve, e a gente torce para que logo a gente consiga concretizar tudo aqui, para que você possa ter mais conteúdos, mais pessoas chegando aqui no podcast para você conhecer, e a gente continua a nossa caminhada durante o ano. Novamente, muito obrigado. Eu te vejo no próximo podcast Caminhos na Vida. Um abraço e até.